Vocês vão falar de nova ordem mundial? O que que isso tem a ver? Como é que é e tal? Então eu falei, ó, calma, na sexta-feira vocês vão saber. Mas os irmãos perguntaram de que maneira que isso impacta diretamente a religião, o Apocalipse e a escatologia. Primeira coisa importante que chamou a atenção de algumas pessoas mandando perguntas para mim foi o seguinte: o que que isso aí tem a ver com a nota de US$ 1? O que que isso aí tem a ver com o dinheiro americano? É porque é comum e acaba fazendo parte desse alarde todo o fato de haver na nota de US$ 1 a expressão em latim annuepto coepto novus ordo seclorum, né? Que seria como que mais ou menos o ano do nascimento da nova ordem mundial. Aí a pessoa pergunta, mas e essa nova ordem mundial que está no dinheiro? Isso aí é o anticristo? O que que é esse negócio? Então, por conta disso que eu fiz algumas anotações, só mesmo para trazer a lume aqui, penso que essa experiência de comércio exterior e tal, do Di Martino, vão lançar muito mais luz sobre esses pontos que eu estou colocando aqui. Por exemplo, uma ordem mundial diz respeito a configurações gerais e hierárquicas de poder existente entre os países do mundo. Seria um primeiro ponto, o pessoal entender por que isso vai aparecer na economia e na política. Um segundo ponto dessa forma, as ordens mundiais modificam-se a cada oscilação em seu contexto histórico. Um terceiro ponto seria, portanto, ao falar de uma nova ordem mundial, estamos nos referindo ao atual contexto das relações políticas, econômicas e também religiosas. Um quarto ponto, durante a Guerra Fria, duas nações dominavam e bipolarizavam as relações de poder no mundo, que eram os Estados Unidos e a União Soviética, né? Dando aí a origem a esse termo bipolar dentro da economia política. Um quinto ponto seria que no final dos anos 80 início dos anos 90, com a queda do Muro de Berlim, surge um poder aí unipolar, que é os Estados Unidos, com a sua supremacia militar e econômica, e então a OTAN, que é a Organização do Tratado Atlântico Norte. Um sexto ponto, e os irmãos que estão em casa já vão entender o que isso tem a ver. Um sexto ponto é que nos anos 90, não só a hegemonia militar é que vai ser potente para mostrar essa configuração do mundo, mas também econômica, onde nós vemos surgir mercado comum europeu, Japão, posteriormente União Europeia, dando aí essa conjuntura de uma nova configuração e dando novos termos, porque já que os Estados Unidos era uma potência militar sozinha, ele já não era sozinho economicamente, porque surge aí União Europeia, Japão, agora China, ou mais tarde nos anos 2000 China, então o termo mais comum acaba ficando unimultipolarizado. O uni por causa dessa hegemonia militar e o multi por causa da econômica. Um oitavo ponto é que até então o mundo se falava em terceiro mundo, primeiro mundo, segundo mundo, terceiro mundo. Primeiro mundo dessa ordem antiga seria os países capitalistas desenvolvidos, segundo mundo os socialistas desenvolvidos e o terceiro mundo os países emergentes ou subdesenvolvidos. E o nono ponto é o que essa história toda tem a ver com uma conspiração, com a Bíblia e por aí vai. Por que dessa introdução, pastores? Para que os irmãos entendam que quando esse termo é dito por um presidente norte-americano no início dos anos 90, repetido pelo seu filho por ocasião da invasão ao Afeganistão, por ocasião daquele 11 de setembro, essa coisa, essa ordem mundial, ou essa nova ordem mundial, acaba por ser uma nova mentalidade, um novo jeito de pensar, um jeito de dizer que aquilo que veio até aqui está errado, desde os valores de família a tudo mais. Não só político e econômico, mas porque essas coisas estão todas ligadas. Então, a nova ordem mundial vai dizer muito mais respeito àquilo que nós vamos começar a tratar agora com a palavra aí, o de Martim. Muito bom, Pastor Rodrigo. Acho que está bem ampliado os tópicos, né? Podemos conversar sobre eles durante a live. Mas o que nos reúne aqui essa noite, o tema da mesa redonda, foi que alguns dias atrás o mundo foi surpreendido com um presente do governo mexicano, especificamente da cidade de Oaxaca, lá do México, para a sede da ONU, que, segundo o artista, era uma fusão de um jaguar com uma águia, e quando foi colocado em frente da sede da ONU, causou espanto e foi muito forte, escatologicamente falando.
Eu estava dirigindo e essa foto me remeteu diretamente a Daniel 7. Se você pegar do versículo 1 até o 28, é a estátua. É impressionante, falando sobre os 4 animais, e falando sobre os santos, tribulação, até tudo se consumar no milênio. Então, o meu pontapé inicial na mesa redonda seria falar sobre Daniel 7, discorrer sobre Daniel 7, porque tem muitas coisas interessantes nesse presente, abrindo, digamos assim, uma nova era que já é nova era há muito tempo, mas que está cada vez mais dando os seus sinais, dizendo, olha, está começando mesmo, sem estar velado. É isso aí, essa estátua, esse monumento, não sei como chamar, para mim é Daniel 7, do 1 ao 28, tranquilamente. Eu fiquei chocado com essa foto e na sede da ONU em Nova York. Então esse é o meu pontapé inicial. E Perfeito. tomara que a gente fale muito sobre Daniel 7. Souza, Então, na verdade, eu tinha pensado em introduzir as minhas colocações desta noite com base na palavra de Deus, né, onde eu vejo o ponto inicial de todo o processo que startou essa ideia ou essa planificação para uma nova ordem mundial. Posso até depois comentar acerca disso. Ou seja, é aquele bate-bola que a gente faz inicial quando nós usamos como ponto de partida a palavra de Deus. Em relação, fazendo talvez algum complemento ao que o meu xará de Martino colocou, em relação a essa questão desse Alebride que foi ofertado pelo Fuentes lá, não sei se foi, acho que foi ele, o Lafuente, né, o embaixador que fez o pronunciamento, mas foi um governador do estado de Oaxaca que ofertou esse, digamos assim, esse elemento da cultura mexicana às Nações Unidas, e foi colocada na Praça das Nações Uma Unidas. doação. Eu fiz uma doação, exatamente. Eu fiz uma colocação bem breve, sabe? Apenas reflexiva, e coloquei a reportagem principal no Clube da Bíblia, exatamente mostrando como eu já via, como eu já estava lidando e tratando com essa questão, que obviamente foi uma comoção na rede, muita gente colocando, e eu acho que logo no início eu já tinha colocado o meu posicionamento lá no clube. Acho que tem até a data da postagem, vocês vão ver que foi logo no início. Como é que eu vejo a situação? Rapidamente, em poucas palavras, né? Obviamente que eu remeto o pensamento a nós fazermos um comparativo com Apocalipse 12, com Daniel capítulo 7, né? Recentemente eu estive com um amigo ministrando, o meu amigo Urias Júnior, ministrando um seminário sobre escatologia, e eu fiz exatamente toda a minha fala, toda a minha participação foi exatamente no livro de Daniel, na simbologia do livro de Daniel. Quando nós olhamos para esse Alebride, nós olhamos para as comparações tanto de Daniel 7 quanto de Apocalipse capítulo 12, a gente vê semelhanças, mas não vemos declaradamente a figura. Mas então não tem nada a ver isso. Bom, é aí que entra o meu posicionamento. Obviamente que não tem nada a ver, mas também, obviamente, que ninguém iria colocar ou aceitar, ou mesmo os artistas lá, o Jacobo, que fez esse Alebride, iriam colocar exatamente a figura apocalíptica, porque daí daria muito na cara.
obviamente daria nas ventas, como dizem os meus patrícios irmãos portugueses. Daria muito nas ventas, então não iriam fazer isso. Bom, enfim. Mas isso não nos isenta de um aspecto que eu vejo que aí sim remete ao meu pensamento a respeito, não sei se a gente vai conseguir medir as palavras nessa nossa mesa de hoje, das Nações Unidas. Porque aquilo tudo, aquela organização toda apoia determinados projetos, apoia um monte de situações que obviamente remetem a esse aspecto que a gente vê. Não é só esse alebride que existe como símbolo nas Nações Unidas. Eles têm vários prédios na Europa e eles têm vários elementos simbólicos, inclusive o elemento simbólico da própria Europa, que é mitológico, que também remete a uma ideia bíblica. Né, lá de Apocalipse 17, se não me falha a memória, que é a questão da mulher montada numa besta. Então tudo isso, gente, tudo isso faz parte de um cenário que obviamente tem sido construído, mas não é declaradamente, até mesmo para evitar que seja dada relevância à Bíblia. É como eu vejo. A Bíblia não é um livro para ser dado relevância na ótica dessa construção para a nova ordem mundial. Ela não é o livro interessante. Deus não é interessante. Então, tudo aquilo que remete a essa ideia precisa ser descartado. Então, se criam figuras muito próximas, como esse alebride. Se essa foi a intenção ou não, não sei. O fato é que mesmo preservando seu aspecto cultural desse alebride, eu tenho uma opinião comigo. Toda a cultura remete a uma crença. E nós sabemos que o México é um estado, é um país cercado de misticismo, cercado de fetichismo, cercado de um monte de culturas, inclusive culturas demonizadas, demoníacas. Adoração, la veneração a la Santa Muerte, essas coisas todas acontecem no Estado do México. É um sincretismo travestido, sabe, de religiosidade católica, mas que no fundo tem toda uma articulação diabólica por trás disso, não desmerecendo os aspectos culturais. Então, eu vejo uma coisa assim muito interessante, Martino e Rodrigo. As Nações Unidas, elas apoiam, elas aprovam projetos e elas financiam projetos e apoiam aspectos culturais, vamos colocar assim nesse ponto, que remetem a iniciativas esotéricas, filosóficas, e tudo isso vem de uma cultura oriental, que pretende encharcar o Ocidente, com vistas a derrubar toda uma cultura pré-estabelecida judaico-cristã. Chamada de velha ordem, por eles. Esse é meu ponto. Por eles. Esse é meu ponto. Então, em relação a isso, o que a gente pode dizer? Que existe uma série de materiais, existe uma série de divulgação, né? Por exemplo, em 1982, tem um cara que é um dos caras oriundos aí das filosofias da Helena Petrovna, da Alice Bailey, enfim, dessas caras aí, sabe, que influenciaram e ainda influenciam gerações até hoje, com toda essa construção sobre a era aquariana, sobre toda essa baboseira, mas que no final é a baboseira que o mundo abraça, que o mundo lê, que é o que dá os contornos aí da nova ordem, né? Ele mesmo, exatamente. Então eu olho para esse cara que é apoiado e financiado pelas Nações Unidas, esse Benjamin Creme, onde ele diz que as igrejas cristãs, é uma posição dele, então estou mostrando para vocês como isso vem sendo construído e já está impregnado, né? Já está impregnado. Que as igrejas cristãs precisam ser revitalizadas, renovadas, e as lojas maçônicas serão usadas, tanto as igrejas cristãs revitalizadas como as lojas maçônicas serão usadas para iniciações planetárias. Ou seja, como é que eu vejo isso? Eu vejo isso como um preparo, uma escola preparatória para mentes de pessoas que eles pretendem que venham a aceitar os famosos mestres ascendidos, os mestres do universo. Ou seja, uma articulação absolutamente satânica.
mestres do universo que são dirigidos pelo mestre do universo maior, que é o arquiteto do universo, para essas ordens, essas sociedades entendem ser Lúcifer. Ora, então, me desculpem, pode ser cultura, pode ser o que quiser. O jaguar, a onça com asas de águia, pode ser uma questão cultural, mas ela tem alguma coisa nesse simbolismo, nesse significado. Por quê? Porque como é que eu uso esse elemento? Como é que eu uso essa figura, que é uma figura de dois predadores absolutamente mortais e precisos, para serem símbolos de paz e segurança? Não faz sentido. Quer dizer, eu não consigo entender como é que eles... mas a onça é calma, a águia também. Eles não atacam pura e simplesmente. Eles são predadores. É isso que eu quero dizer. E o Satanás é o principal predador da humanidade que nós temos. Essa é a minha fundamentação. É como eu vejo essa questão, Martins. Um gancho naquilo que o pastor Souza disse sobre arquitetura, e foi muito feliz na fala dele. O símbolo da maçonaria passa por um elemento da arquitetura, que é o compasso e as réguas. E quem entra na maçonaria não descobre isso de cara, mas se as pessoas forem subindo de grau em grau na loja maçônica, vai descobrir que eles servem a um deus que é chamado Gadu, que em outras palavras é Jabulon, que vem de Baal, um deus cananita. Então, é que as pessoas acham que a maçonaria não tem problema, etc. e tal, e eles tentam ser um arquiteto do universo. Ótimo, ótimo. Então, para o pessoal que está em casa, então, creio que a coisa está afunilando para entender o porquê da introdução inicial falando de ordem, porque para quem já está entendido no assunto, sabe como que o assunto Nova Ordem Mundial passa por essa temática que o Souza abordou e que o Di Martino pegou ali carona, que essas questões da nova era, Aleister Crowley, esses líderes dessas religiões que acabam fazendo essas fusões e colocando o seu plano nas arquiteturas, nessa coisa toda. Então, é importante que as pessoas que estão em casa entendam que a nova ordem mundial ela é uma nova ordem mundial econômica, política, religiosa, é uma nova maneira de estruturar e de passar os ensinos desses mestres iluminados, né, de que o Souza já falou ali. Uma outra coisa muito importante dizer para quem está em casa é que esse é o ponto de partida da live, né? Foi até a sugestão do Di Martino que nós falássemos a partir da estátua que foi colocada, e aí o Souza fez uma excelente exposição aí também a respeito. Uma coisa interessante, havia um pastor que nós gostamos muito dele, falando, explicando essas coisas, igual nós estamos fazendo, aí entrou um rapaz e falou assim: não, mas vocês estão enganados, isso aí não tem nada a ver com a profecia bíblica, com Daniel nem com o Apocalipse, porque não é um leopardo, é um jaguar. Eu de cá, assim, quase que eu caí para trás. Falei, ora, você já viu? Eu não mandei mensagem para o papai, mas fiquei com vontade de mandar assim. Você já viu a imagem do jaguar e do leopardo, como que elas são parecidíssimas? Parecidíssimas. A gente podia, se tivesse o computador nas costas aqui, poderia até colocar. Então eles são dois felinos muito parecidos. Claro, um é da Ásia, o outro é da África, mas são muito parecidos. Então o que nos importa é que, inclusive, a profecia de Apocalipse 13:2, ela vai dizer semelhante ao leopardo. Então, assim, às vezes o símbolo, a pessoa quer literalizar o símbolo ou literalizar a parábola quando ele quer revelar uma ideia, né? É que o Souza falou ali, o símbolo de um predador, né? E é muito interessante também, naquela live lá da estátua, eu acabei falando sobre isso, como que não se esconde mais, e ainda que não tenha sido feito fidedigno, conforme o Souza falou ali, não é fidedigno a coisa, mas ele passa a ideia. E às vezes até com a maneira de zombaria. Vocês estão aí pregando, falando que a pandemia, o fim dos tempos, a coisa que aconteceu acelerou o processo profético e que vocês estão caminhando e que está se cumprindo. Então toma aí, põe aí, né? Então a maneira até zombeteira de tratar a questão. E quando Souza fala de ONU e essas questões e essa implementação toda, para o pessoal que está em casa, é importante saber isso. Valores judaico-cristãos são considerados por eles velha ordem,
tem que acabar, tem que deixar de existir, o mundo tem que estar... O Souza foi até adiante aí, nós podemos até, com base na sua fala, Souza, não sei se o Martino concorda, nós podemos até, para o contexto da escatologia, marcar uma live para falarmos de nova era, porque ele já foi até na questão dos planetas e do que eles acreditam, que vão realmente... Isso é um assunto bem abrangente, que está tudo ligado, gente, que está em casa. Está tudo ligado. É o tal do Maitreya. Exatamente, exatamente. Porque dentro dessa perspectiva da nova era, da New Age, da nova ordem mundial, todas as religiões do mundo estão esperando o mesmo líder. A nova era espera o Maitreya, o pessoal lá espera o Krishna. O islamismo. Exatamente. O islamismo. Exatamente. Porque isso é importante dentro da nova ordem mundial. Exato. Perfeito. Dentro dessa perspectiva escatológica, nós esperamos o Cristo. Nós esperamos o nosso Cristo. Dentro dessa... Todo mundo está esperando o Salvador, alguém que vai colocar um ponto final nessa história. E nós sabemos que o único capaz de fazer isso já tem nome, já tem endereço, já tem corações nessa terra, e graças a Deus. E dentro dessa perspectiva da nova ordem mundial, da nova ordem mundial, esse líder que está para se manifestar, personificado aí nessas figuras de Daniel e Apocalipse, ele reúne em si a figura messiânica de cada uma das religiões que aguardam um Messias no mundo. Isso é muito importante, pessoal que tem em casa. A nova ordem mundial quer dizer que as religiões separam, mas que todos os caminhos levam a um mesmo Messias, a um mesmo Deus, a um único Deus, né? E esse único Deus, esse único Messias, ele vai dizer que não há céu, não há inferno, não há depois, há o agora, né? Por isso ele é tão representado numa figura de Nimrod, por exemplo, no Velho Testamento. Nimrod, que é essa personificação do desejo humano, da vontade humana. Você perceba que o texto bíblico de Gênesis diz que ele era um grande caçador diante de Deus, como quem afronta, não é? Era um caçador de almas, um caçador de homens. E aí, portanto, Souza, um predador, né? Portanto, um predador. Vocês sabem, seguindo essa linha de raciocínio, dentro do ministério público de Jesus, ele sempre confrontava os fariseus de maneira como se eles fossem um corpo coletivo. Ele sempre dizia, os fariseus no plural, fazei o que os fariseus nos mandam, mas não façam o que eles fazem, porque eles são sepulcros caiados. Mas ele sempre se referia aos fariseus como um corpo coletivo que estava trabalhando para implementar um projeto comum, uma ideia comum. E aí, por isso, num dos últimos pontos ali da minha introdução, eu disse que a nova ordem mundial ela passa por essa conspiração escatológica, não é? Jesus está sempre se referindo a eles de forma coletiva. E eu queria fazer uma leitura aqui, uma provocação mais bíblica, de Ezequiel 22, 25. Ezequiel 22, 25. Olha bem, o que diz lá? Conspiração dos seus profetas há no meio dela, como um leão que ruge, que arrebata a presa. Olha o predador do Souza aí. Que arrebata a presa, assim eles devoram as almas, tesouros e coisas preciosas tomam, multiplicam as suas viúvas no meio dela. Aqui ele está confrontando justamente a mistura que o povo de Deus havia feito e não devia fazer, e começam os seus profetas a conspirar. Se nós continuarmos a ler aqui, os sacerdotes vão conspirar. Então, o tema de uma conspiração não é que nós vamos, a partir desse estudo nosso aqui de Nova Ordem Mundial, convidar os irmãos a enxergar uma conspiração atrás de cada arbusto, não é isso, Ricardo? Não é isso, viver alarmado, desesperado e agoniado, mas é também seguir a orientação de Jesus e de Paulo. Jesus falou sobre ser manso como a pomba, mas prudente como a serpente. Paulo disse aos coríntios que ele está preocupado com Deus, com as coisas de Deus, mas que ele não ignora os ardis de Satanás. Então, por isso compreender essa ação, esse modelo, esse sistema, e compreender, e por que falar de nova ordem mundial? Por uma perspectiva política também, e econômica, e essa coisa toda, essa análise que acontece lá no grupo de escatologia sobre Irã, sobre Rússia, sobre Turquia, sobre Síria. Porque os governos do mundo estão comprometidos com essa agenda de que o Souza chama atenção ali na sua fala. Essa agenda da ONU, que é para implantação, inclusive, podemos dizer assim, para um equivalente espiritual das Nações Unidas, que seriam religiões unidas. Porque sem essa fusão de política, economia e religião, não é possível a implementação da sua agenda e nem a manifestação do anticristo acontecer. A manifestação do seu líder, do seu representante. Por quê? As grandes lideranças mundiais e dentro da nova ordem mundial já sabem isso há muito tempo, e algumas pessoas descobriram recentemente,
que quando você junta economia, política e religião, você obtém o controle das massas, não é? Sim. Podem comentar. Bom, o Martino não comentou nada. Eu quero levar vocês, então, àquele aspecto introdutório. Sabe? Faz parte de uma análise. Eu vou mostrar para vocês, vou até abrir aqui a minha Bíblia, no principal texto, que é de Gênesis. É como eu construo a minha ideia e a minha visão de quem realmente é o arquiteto por trás de toda essa bagaça. E depois se der um tempinho, eu leio um trecho de um arquivo, de um artigozinho que, na verdade, eu tive que resgatar esse material porque já fazia algum tempo que eu não me interessava muito pelo assunto da era aquariana e tal. E embora eu tenha estudado bastante esse assunto na década de 90 especificamente, né, mas já com os dados da década de 80, e a gente sempre ouviu falar muito a respeito de alguns nomes que permaneciam na escuridão social. Aliás, hoje eles já não fazem mais questão nenhuma de permanecer na escuridão social, porque um dos patriarcas hoje, porque já é sucessão, né? Isso aí é tipo famílias dinásticas, né? Dinastia que preserva a família, aquele valor daquela família, enquanto as outras famílias da terra são apenas gado. Então, ele mesmo fez uma declaração há um tempo atrás, eu poderia até resgatar essa declaração dele, como uma forma de agradecimento. O sobrenome é Roque alguma coisa. Tá? Vocês acrescentem o resto. Né? Ele fez um agradecimento à mídia, fez um agradecimento aos grandes canais de mídia, grandes redes, e algumas delas, inclusive, estão na mão de um outro que começa com Gior e termina lá no final sobrenome Horus, que são grandes detentores, detentor de grandes canais de mídia, e ele fez um agradecimento pela prestação do grande serviço em mantê-los no anonimato. Não sei se vocês chegaram a presenciar a ter acesso a esse discurso. Ora, muito bem. Se ele faz esse agradecimento hoje, é porque hoje a seara para eles está madura. Não há mais necessidade de permanecer nas trevas, na escuridão. Porque toda a construção que o Francis Bacon, lá no século XVI, já havia deixado claro, porque o Francis Bacon é um dos profetas desse lixo, né? É um dos caras proponentes do rosacrucianismo, que já existia na época dele, mas depois ele funda uma ordem com os mesmos moldes do rosacrucianismo, e aí ele estabelece alguns parâmetros. E entre esses parâmetros, ele estabelece que uma elite mundial precisaria buscar conhecimento além do normal, tipo aquele gnóstico, sabe? Aquele conhecimento do gnosticismo, um conhecimento além da capacidade humana, e para que com esse conhecimento pudesse, obviamente, controlar o mundo. Como disse o Rodrigo, né, quem detém alguns poderes aí controla o mundo. Vocês querem ver uma coisa interessante? Eu tenho aqui até uma alusão que eu fiz, eu ia colocar no texto do convite que eu fiz. Quando eu coloquei lá no meu convite da live de hoje, eu coloquei assim, o que vemos e sabemos é de fato real? Ou é apenas aquilo que a mídia, os grandes canais de comunicação, a imprensa, a educação e a política querem que a gente saiba? Aí, eu fiz um artigozinho pequeno, né, que eu até ia postar no Clube da Bíblia, mas não postei ainda, mas talvez eu poste, provando por que eu digo isso. Nós somos enganados todo o tempo. Por quê? Nós somos informados com coisas que interessam sermos informados. Com base exatamente nas expressões desse cara que é tão
famoso, intelectual famoso, tido como must por muitos, inclusive nas nossas universidades, o tal do Francis Bacon, né, que o Bacon é muito mais delicioso, né, não poderia nem ser o sobrenome dele, mas Aí ele fala a respeito, naquela época, no século XVI, para vocês terem uma ideia acerca da colonização da América do Norte. Aí a gente pensa assim, América do Norte, Estados Unidos, Rússia. Gente, a América do Norte é um leão adormecido. A América do Norte está fadada exatamente aos planos globalistas que foram investidos lá para derrubá-la, desconstruí-la, torná-la um leão sem dentes. É como a gente está vendo a América do Norte hoje se tornar. Um continente, só não vamos dizer que é pós-cristão, porque pós-cristão é a Europa. Aí o Bacon, ele diz no escrito dele uma obra chamada Nova Atlântida, onde ele já projeta um sublime mundo novo, a descrição do mundo novo, controlado pelo poder de uma sociedade secreta, que no livro ele dá o nome de Templo de Salomão. Ora, parece parecido com alguma coisa que a gente conhece? Nas sociedades que nós temos hoje? Parece. Aí, para ele diz o seguinte: uma elite privilegiada estuda as ciências em segredo e age como um governo invisível, decidindo o que deve ou não deve ser dito ao povo. Aí eu pergunto, não é isso que a gente vem recebendo de bombardeio todos os dias? Os canais da mídia, da grande imprensa, das grandes startups, dos grandes canais de comunicação, tipo a CNN da vida e essas coisas da vida, não são a imprensa, as artes, a literatura, não mostram apenas para a gente, nos induzem a acreditar naquilo que é do seu interesse? Obviamente que na época do Bacon, no século XVI, a sociedade proletária, a sociedade, o mundo pequeno, as pessoas menores, o povo em geral, eles sempre iam ser massa de manobra, um povo burro, desinstruído. Por quê? Porque eram uma manada de retardados, desprovidos de conhecimento, e com razão. Porque apenas as elites tinham acesso ao ensino provido pelas grandes instituições católicas da época, romanistas daquela época. Então só eles tinham acesso ao estudo, só eles tinham acesso à língua latina. Empirismo. E aí? Exatamente. E aí este tipo de elite seria ensinada desde a infância, tá? A desprezar os diferentes, os pobres, os sujos, como se fossem escória social. É como eu vejo a visão baconista. Tá? Aquele projeto do Bacon, nós sabemos que seguiu o curso, gente. Seguiu o curso. E novos grupos, novas sociedades foram formadas no século XVI, no século XVII, no século XVIII, até surgirem os dois grandes patriarcas de duas grandes famílias, que estão ligadas a provavelmente algumas outras, há quem diga que são 13, que, na verdade, controlam, né? É uma elite dinástica mundial que controla o mundo. Por quê? Eles foram para aquilo que o Rodrigo falou. Eles controlam o sistema bancário e financeiro, eles controlam a produção dos países, porque eles financiam, emprestam dinheiro, e dinheiro que nem água a rodo, e se tornam o quê? Eles são os donos da indústria, os donos do comércio, os donos dos aspectos bancários, são eles que financiam guerras. Inclusive tem um deles que diz, se você quer resolver um conflito, invista nos dois lados do conflito. Conheça os dois lados do conflito. Então os caras financiam tanto quem está se defendendo, quanto quem está atacando. A Inglaterra e França passaram por isso. São 12 ou 13 famílias, mais ou menos, que controlam tudo. E são gente poderosa e rica desde o século XIX, continuam riquíssimos, mas quando aparece uma lista, por exemplo, de uma revista falando sobre os 500 mais ricos, eles não aparecem na lista, mas eles estão acima do primeiro mais rico. Então, esse tipo de pergunta deveria mexer com as pessoas, né? É lógico. Sabe aquele negocinho, nesse formato, que tem lá na nota de $1? Quem está aqui em cima, sabe quem está aqui em cima? São eles. Só que eles esquecem que acima deles, bem no topo, no vértice, tem um olho que tudo vê, que pertence a alguém. Que um dia, você acha que vai querer que eles mantenham o poder? Conversa mole. Esse cara não dá nada para ninguém, a não ser que ele esteja aguardando algo em troca, e o que ele quer realmente é usurpar o lugar de Deus.
tudo isso tem um objetivo. Por isso que eu falei para vocês exatamente daquele texto que eu havia falado, desculpa ter monopolizado o tempo, mas só para vocês terem uma ideia. Ó, Deus abençoou o homem, está lá em Gênesis 1, e disse: frutificai, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai, e dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo o animal que se move na terra. Até o homem é um animal, não é? Então dominai sobre ele. Aí vai dizer lá na frente no capítulo 2, e o Senhor Deus pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. Ordenou que da árvore do conhecimento do bem e do mal. Ora, eu entendo esta árvore como a árvore do conhecimento pleno. O conhecimento que Deus iria manter reservado para que o homem não se corrompesse. Dessa árvore não comesse, porque no dia que dela comessem, certamente morreriam. De fato, o homem morre. Ele atraiu a morte. Daí a serpente, que era a limária mais linda do paraíso, vem com aquele jeitão dela de enrabichar, de engendrar. Não, não é isso que Deus quis dizer. Ele, na verdade, não quer que vocês conheçam todo o seu conhecimento. Ah, eu fico imaginando esse praga, sabe, enchendo a cabeça da Eva. E foi ali que tudo começou. Foi ali que tudo começou, naquela frase: certamente não morrereis. Opa, então eu vou ser eterno, imortal. E pronto, aí ferrou-se tudo. E desde aquela época para cá, uma elite vem tendo essa ideia de imortalidade, perpetuidade dinástica. Bom, desculpem, gente, é como eu vejo. No meu ponto de vista, toda essa bandalheira que nós estamos vendo aí com viés de instituição de uma nova ordem, de um novo mundo, né, que o próprio, acho que foi o presidente Richard Nixon, disse que para se instituir uma nova ordem é necessário que muita gente morra, mas quem sobreviver terá um mundo muito melhor. Melhor para quem? Melhor para quem? A pergunta é essa. Para o interesse de alguns. Muito bom. De Martinha. Muito bom, pastor. Olha só. É difícil não falar de um assunto desse sem entrar em algumas questões políticas. Exatamente. Exatamente. Por isso Difícil, daquela introdução daquele momento. Ele está por isso daquela impregnado. introdução naquele momento, para que o pessoal, os ouvintes soubessem que o assunto ele tem muitas interligações. Pode falar, de Martinha. Esse assunto é muito interessante. E respondendo, pastor Rodrigo, a sua pergunta, eu também, assim como o pastor Souza, vou para Gênesis, porque é a história de Babel, depois do dilúvio, onde pessoas se reúnem e falam: essa torre vai ser um antídoto contra o juízo. Ninguém vai conseguir destruir a gente. E aí Deus vê toda aquela palhaçada, desce, confunde, e aí os cursos de idiomas agradecem, porque foram fundados cursos de idioma aí, na humanidade. Perfeito. Mas essa minha análise da questão de Gênesis, eu vejo a Europa muito por conta dessa questão dos governos. Eu vejo muito essa questão de vamos fazer uma coisa que nós sejamos imbatíveis. Eu vejo muito Babel aí. E provocando os dois pastores, eu queria dar um pontapé inicial em Daniel 7, porque o sonho dele, a visão, o sonho e a visão impactou tanto ele que no versículo 28 ele termina dizendo o seguinte: os meus pensamentos muito me perturbaram e o meu rosto se empalideceu. Foi muito forte o que ele viu. Foi muito forte o que ele vivenciou. Então eu queria dar um pontapé inicial em Daniel 7, falando um pouquinho desse grande animal que ele viu. Lendo aqui Daniel 7, ele estava olhando durante a minha visão e os 4 ventos do céu agitavam o grande mar. 4 animais grandes, diferentes um dos outros, subiam do mar. E toda essa visão de Daniel vai ter explicação depois da visão no próprio capítulo 7. Ele é bem longo, mas é muito bacana. Então ele começa. O primeiro era como um leão e tinha asas de águia. Depois tem um animal semelhante a um urso,
que vai até o leopardo, onde ele chega num animal terrível. Eu só vou pincelar, para a gente poder estar falando sobre o 7, que esse capítulo 7 é uma chave fundamental para a gente entender qual é o simbolismo dessa estátua em Nova York, em frente à sede da ONU. Quem é a ONU? Está lançado. Está lançado, está tudo aí. Perfeito. Inclusive, gente que está em casa, Então, essa provocação que eu queria dar para vocês aí. vamos aceitar a provocação, Souza. Então, esse capítulo 7 é exatamente o que o Di Martino falou, é uma chave. Agora, por que é uma chave interpretativa? E para você que está em casa, que está se familiarizando ainda com a escatologia, por que é que o capítulo 7 é uma chave interpretativa para entender a estátua, para entender a ONU, entender esse processo todo? Porque Apocalipse, capítulo 13, versículo 2, disse assim: a besta que vi, essa besta é o quarto animal. Você que está em casa aí, vai nos acompanhando. O Di Martino falou de um primeiro animal, como o leão, o segundo como o urso, depois vem o leopardo, e o quarto animal ele é terrível. Esse quarto animal é essa besta aqui que eu estou começando a falar. Olha, a besta que vi era semelhante a leopardo, com pés de urso e boca como de leão. E deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Então a besta do Apocalipse, ela tem as características desses animais de que o Di Martino está falando. Por isso que é tão importante, gente. A configuração final do Império da Besta, ele traz consigo, ou ela traz consigo, a boca de leão, os pés de urso, a semelhança de leopardo. Por isso causou tanta estranheza, tanto rebuliço, tanto alvoroço. Melhor do que estranheza, alvoroço no meio escatológico, essa estátua, não é, Di Martino, né, Souza? Porque ela traz boca como de leão, aparência de leopardo, pés como de urso. Os animais de Daniel. E esse capítulo 7 do Daniel, ó, ele vai dizer justamente no versículo 6, Daniel 7:6, depois disso continuei olhando e eis aqui outro, semelhante a um leopardo, e tinha nas costas 4 asas de ave. Tinha também este animal 4 cabeças e foi-lhe dado domínio. Então, fazendo referência às 4 divisões do Império de Alexandre. Então, agora, o que é muito interessante é que esses impérios, Daniel fala deles antes deles ascenderem ao cenário mundial. Então, isso caracteriza a profecia. Mas, além de Daniel falar isso antes, depois eles virem e se cumprirem na história, tanto Daniel como João apontam para esses impérios como existindo nos nossos dias, compondo, então, o governo, o Império da Besta, que vai partir, obviamente, de uma negociação, de uma assinatura de tratados, a partir da mesa da ONU. Por isso, Di Martino chama a atenção e provoca aí. Souza. Pois é, bem complicado isso aí para a gente falar fazer uma análise em poucas palavras. Por quê? Porque quando a gente olha para a história, e obviamente que eu estava vendo aqui no texto de Daniel, né, que estou com ele aberto aqui, a gente olha que ele está no período do reinado de Belsazar. Isto são 6 séculos antes do advento de Cristo. E esses 4 animais híbridos terríveis, e note que agora eu estou fazendo um paralelo com todos os impérios, porque eles remetem à ideia do tempo gentílico associado a Israel, não importa saber o Assírio e o Egito antes, que eles não tiveram essa influência. Por quê? Porque até então Israel ainda tinha um trono, Israel ainda é um trono nos céus, que é a chamada teocracia. Essa teocracia, ela deixa de existir exatamente quando Nabucodonosor consegue depor essa teocracia em Israel. Desse tempo em diante, deixou de ser um governante estabelecido por Deus. É como se esse governante, ao invés de ser o rei ou o governante, fosse o primeiro-ministro, mas Deus sempre seria o rei. Isso não existe. Isso não existe. E não existe, inclusive, até hoje. Apesar de existir o novo Estado de Israel, essa teocracia não foi restabelecida. Não foi restabelecida por quê? Porque o trono de Davi foi destruído. E essa é uma das alianças futuras que ainda precisam ser honradas e cumpridas. Porque ela é uma aliança
unilateral. Ela é uma promessa de Deus a Davi e ela tem que se cumprir. Que eles vão confundir com um Pode falso Cristo, achando que ele seria Sim. Na construção. Exatamente. Então, veja, mesmo a estrutura. Exatamente, mesmo essa estrutura mundial, ela vai se usar disso, ela vai se utilizar desse fato para gerar convencimento junto ao povo judeu, claro, óbvio, né? É claro que não entramos nem nos aspectos de que para que haja uma consolidação dessa non futura, a questão do templo em Jerusalém, a questão da unificação da religiosidade mundial precisa acontecer. E essa arquitetura ela já vem sendo desenhada há muitos anos, mas ela vem aparecendo de forma mais efusiva da década de 90 para cá, que vem sendo construída essa ideia de ecumênica, de fusão das religiões, concentradas onde, especificamente? Exatamente no centro da Terra, no centro político da Terra, que é Jerusalém. É ali que precisa existir, essa confluência religiosa. Esse inclusive, é um dos aspectos. É super ecumênico. O Babel junta todo mundo. Isso é o ecumenismo. Dois pontos aí. Babel ser exatamente. super ecumênico, o Souza trazer a questão de que Jerusalém precisa ser o centro. Por quê? Deixa eu jogar mais um pouquinho de gasolina na provocação. Salmo 2, versículo 1 ao 6. Por que se amotinam os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Ri-se aquele que habita nos céus, o Senhor zomba deles. Na sua ira, olha a tribulação, na sua ira, a seu tempo, lhes há de falar, e no seu furor os confundirá. Eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Aleluia, glória a Deus. Essa coisa toda que nós estamos falando contida do versículo 1 ao 6, né? Eu fico embasbacado, porque seja qual for o assunto que jogue diante da escatologia, a Bíblia é a resposta, né? Por isso o que dizem as Escrituras. Sem dúvida. Sem dúvida, a Bíblia tem as respostas. A questão é nós chegarmos a reunir as respostas com o cenário mundial. Aí é que entra a sacada genial de nós conseguirmos posicionar isso no espaço-tempo necessário para o cumprimento profético. Aí eu olho um outro aspecto interessante, olhando para a provocação do meu xará de Martino, que é um aspecto que chama bastante atenção na visão de Daniel, desses 4 seres híbridos terríveis. Todos eles eram terríveis. Claro que o quarto era o mais terrível de todos e eu pretendo chegar nele. Mas há uma coisa que me chama a atenção aqui, que é o seguinte: esses animais, eles não surgiram na visão do acaso, não foi poeira. Perceberam isso? Não foi uma névoa formou o animal, não. A profecia de Daniel aqui mostra que eles saíam do mar. Ela é bem clara. E quando eu olho para a figura do mar na Bíblia, eu sei que o Rodrigo gosta dessas coisas, a gente lança e ele já cata um texto que prova isso. Quando a gente olha, a gente vê o quê? A gente vê agitação, instabilidade, não é isso que a gente vê? Instabilidade política, instabilidade social, nações em crise. A gente vê todo um rebuliço. Agora, perceba uma coisa interessante. Quando que a nova ordem emerge? Quando o caos estiver instalado. Não é isso? Aí o próprio Rock, terminando Heller, diz que este vai ser o momento em que não só eles vão implantar, como o povo vai desejar ter. Perceberam isso? Tanto que esse discurso, gente, de uma nova ordem, de um novo mundo, já é aceito, inclusive, em algumas versões denominacionais,
algumas igrejas que tendem a acreditar que, se não for contra a Bíblia, é aceitável. Perceberam o discurso? Perceberam como esse discurso do que é bom, do que, não, vamos esperar para ver, se for legal, se não depuser contra Deus e a sua palavra, tudo bem. O problema é que a palavra também vem sendo desconstruída. A ideia da Bíblia vem sendo desconstruída. Ela vem sendo considerada um livro de homens, um livro criado pelos homens, um livro para dominar e controlar a cabeça humana. Esse é o detalhe. Aí, quando olha para o animal terrível, espantoso e muito forte, a gente olha exatamente para a figura da estátua que remete a Roma, que está lá nas pernas. Mas as pernas não terminam pura e simplesmente nos tornozelos. Elas têm os pés. E a gente acaba sendo levado à ideia de que aquele império arrogante, aquele império que se levantará, e ele vai se levantar, essa nova ordem, depois de estabelecida, é quando emerge daí a besta. Perceberam? Sem dúvida. A besta emerge em meio à nova ordem. Então, aqueles do topo lá que acharam que construíram um reino para si mesmos, eles vão descobrir que vai se levantar um que diz, não, peraí, aqui nessa bagaça, quem manda sou eu, não são vocês. Vocês apenas nos serviram. Vocês apenas serviram os nossos interesses. Percebam Pastor isso? Souza, eu vejo... É como eu vejo o surgimento da besta em meio a essa nova ideia de um mundo novo. Um mundo novo. Na verdade, um mundo preparado. O surgimento de uma besta imperial romana, porque eu vejo o surgimento do Império Ocidental, porque a partir dali, quando a gente fala de União Europeia, Nações Unidas, etc., etc., a gente vê que tudo aquilo que foi construído após o período da Segunda Guerra para cá tem esse viés. Ou não tem? Porque tudo que vem sendo construído, as próprias Nações Unidas, ela surgiu exatamente no pós-guerra para se evitar que as nações entrassem em confronto novamente. Aí, o que eles entenderam? Vamos ser fortes juntos. Vamos ser fortes juntos. Mas acontece que a ideia do socialismo que imperou lá na desconstrução dos czares russos foi a do dividir. Ora, enquanto unidos, enquanto juntos, somos fortes. Mas acontece que a ideia vem retalhando, retalhando o mundo para que um único império forte cresça. Mas acontece que a Bíblia diz que esse império forte do futuro será apenas forte em parte, porque em parte será de ferro e em parte será de barro. Então, quer dizer, tudo aquilo que foi construído, gente, continua dando mostras de não ter coesão, não ter solidez, não ter sustentação, ou seja, é um império que não vai aguentar nas próprias pernas. Ótimo. Até que no final a pedra, a grande pedra, né, do alto da montanha, sem ajuda de mãos, vem e destrói todos os impérios terrenos. É mais ou menos isso, uma das... Quando o Souza fala essa questão de onde vieram os impérios e da desconstrução, ele me levou para dois textos aqui. O primeiro texto para onde ele me levou é porque ele fala de onde vêm esses impérios, né, e qual é o seu propósito. Apocalipse 17, 15, 16, vou fazer a leitura de dois textos, eu vou soltar aí na sua mão. Apocalipse 17, versículos 15, 16 e 17. Falou-me ainda, as águas que viste, onde a meretriz está assentada, são povos, multidões, nações e línguas. Isso por causa do Souza ter chamado a atenção de que os impérios vieram ali da água, né? Os 10 chifres que viste e a besta, esses odiarão a meretriz e a farão devastada e despojada, e lhe comerão as carnes e a consumirão no fogo, porque em seu coração incutiu Deus que realizem o seu pensamento, o executem a uma e deem à besta o reino que possuem, até que se cumpram as palavras de Deus. Qual a conexão para você que está em casa? Os 10 chifres são os 10 dedos dos pés da estátua. E quando ainda de Martinho Souza fala da questão da desconstrução, esse é um assunto que provocou os irmãos. Você pode ver que os pastores que estão aí, eles estão comentando a respeito de desconstrução. Aí eu gostaria de ler 2 Coríntios, capítulo 11, que diz assim:
Quisera eu me suportasseis um pouco mais na minha loucura. Suportai-me, pois, porque eu zelo por vós com zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura a um só esposo, que é Cristo. Mas receio, agora vem a ideia da desconstrução. Mas receio que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Então, veja, quando o Souza diz, aí tem a mensagem que se não confronta aqui direto, ó, então não tem problema. E é assim, sutilmente, que a serpente corrompe as mentes. Né? A pessoa fala, não, mas isso aqui não choca tanto com a palavra. E aí aqueles ensinos que corrompem, eles começam a desconstruir. Aí aquilo que era, aquele valor que era, aquela ideia judaico-cristã de que Souza fala, ela começa a ser desvirtuada, porque permitiu-se que algo... Tá com a palavra de Martinho? Não, antes de comentar Apocalipse 17, que é perfeito também, esse texto corrobora muito com o que o pastor Souza disse. Eu vou voltar um pouquinho atrás naquilo que o pastor Souza estava dizendo, quando ele conecta o sonho de Nabucodonosor com o reinado de Belsazar. Então a gente tem uma estátua de um lado, com a cabeça de ouro, tipificando Babilônia, ombros de prata, tipificando Medo-Persas, ventre de bronze, tipificando Grécia, pés de ferro que vão chegar no barro, misturado ao ferro, a gente faz essa conexão com os 4 animais, que você tem a questão do leão, que é a Babilônia, você tem a questão, é a mesma conexão. E isso é muito interessante, porque a gente está falando de uma sequência de reinados que eles não estavam ali presentes. Daniel, sim. Daniel conectava os reinados. E você vê que é a mesma simbologia. E antes de dar sequência, no Daniel 7, 25, diz que essa última besta, fera, que é incrível, falará contra o Altíssimo, oprimirá os santos do Altíssimo e tentará mudar os tempos e a leis, e os santos serão entregues nas mãos dele por um tempo, tempos e metade de um tempo. Ou seja, na segunda metade da tribulação, nos 3 anos e meio da tribulação, porque ele já se revelou, ele está atrás de todo mundo, e não venho dizer que aqui é a igreja, porque não é a igreja, são aqueles caras que eram meia calabresa e meia mussarela, e que na hora que viu a igreja ser arrebatada, eles viraram realmente santos, porque em Apocalipse 6 está falando para não danificar o vinho e nem o azeite, porque esse é uma simbologia do cristão. O cara do mundo não sabe o que é azeite. Então, Deus falando, eu estou contigo aqui, nesses 7 anos, vai ser barra pesada, meu filho, mas vamos embora que eu estou junto. Apesar de você ter tá em cima do muro, brincando com as coisas, eu estou contigo até o final. Muito bom. Então, eu também queria falar um pouquinho sobre isso aqui, sobre essa tribulação e sobre a conexão dos 2 sonhos, tanto da estátua como desses 4 animais que vão dar em 10 reis e vai dar naquele reino arrogante, falando contra Deus. Isso é muito forte. Isso que o Di Martino está falando, Souza, se ele leu o 25, se você volta no 21, ele está dizendo que ele fazia guerra aos santos e vencia. O mesmo texto de Apocalipse 13. Ou seja, esses santos aqui é o povo do contexto de Daniel. Esse povo santo é o povo de Israel, não tem como botar a igreja na tribulação, não tem como ser. Isso também é extremamente esclarecedor. Outro ponto para o pessoal que está em casa, isso que o Di Martino falou, eu penso que lança muita luz, porque o pessoal se confunde assim, mas não era estátua, mas não era 10 dedos, e agora é 10 chifres. Isso é muito importante, gente. É a mesma visão dada no sonho de Nabucodonosor e numa visão que Daniel teve. Cada um teve na perspectiva daquilo que está percebendo. Porque o Espírito Santo, quando fala conosco, quando fala com você, quando fala comigo, fala com os pastores, ele não tira nossas faculdades mentais. Então ele fala dentro da nossa cultura, dentro da nossa capacidade. A visão de Nabucodonosor é aquela visão de ostentar-se, de ser o grande. Então ele tem a visão dos impérios, na sua perspectiva, ele vê uma estátua, que o Di Martino já falou aí. Cabeça de ouro, peito de prata, bronze, ferro e barro. É a visão que ele tem de um homem.
a visão que ele tem de si como arrogante. Agora, Daniel tem a visão pela perspectiva da besta, do império, daquela coisa terrível, avassaladora que vem contra o seu povo Israel. E são a mesma visão. É exatamente o que o Di Martino falou, assim eu tenho certeza que você que está em casa vai entender muito melhor. A cabeça de ouro é o primeiro animal, o leão. A segunda é o urso, não é? E é muito interessante, imagine a estátua de Nabucodonosor, do sonho de Nabucodonosor, imagine ela assim com os braços, né, sobrepostos, cruzados. Eu sempre tenho essa imagem. E faz muito sentido se você comparar, Souza, com o urso no capítulo 7, porque... Exato, e porque esse urso ele tem uma das patas levantadas, diz o texto, uma das patas levantada e está se apoiando sobre a outra, mostrando que os persas sobressaíram sobre os medos. Então seria esse braço sobreposto da estátua. O contexto é muito interessante. E assim como ele vê... É interessante. Aquela estátua lá nas Nações Unidas, apesar da pata, do patão, não ser tão... Eu estive comparando, não ser tão parecido com o urso, repare que ela tem uma pata erguida. Como o urso, que saiu do mar. E o fato de ser alado, como nessa... O império dominante. Ser alado, como nessa visão de Daniel. Então, o mundo está... Ou a nova ordem mundial está telegrafando todas as suas ações. Agora, se alguém disser assim, ora, mas esses animais aí, esses impérios, não foram, gente? Não já aconteceu? É só ler as coisas no contexto, né, gente? O capítulo 8, que Daniel segue tendo a explicação desses animais por parte de Gabriel, no versículo 17, 8:17, ele diz, no finalzinho dele, mas eu vou ler o versículo 17 todo. Veio, pois, para perto de onde eu estava, ao chegar ele, fiquei amedrontado e prostrei-me com o rosto em terra. Mas ele me disse, entende, filho do homem, pois essa visão se refere ao tempo do fim. Conectando as visões históricas de Daniel com a escatologia, né? Porque se refere ao tempo do fim. Podem comentar aí. Muito bom, muito bom, muito bom. O mestre Martino, ele lançou a bomba e eu estou aqui remoendo esse negócio até agora. Eu já fui a Isaías 17, eu já tentei achar o texto que eu queria lembrar o pessoal que está nos assistindo, se vocês quiserem ver que fala sobre as nações. Isaías 17, capítulo 17, versículos 12 e 13. Vocês vão ver lá a questão da ebulição das nações. Mas eu quero voltar à questão da besta, ou do surgimento que está sendo construído nessa besta, nessa visão ainda do capítulo 7, e que obviamente que nos leva ao capítulo 8 de Daniel. Eu resgatei aqui, se vocês me permitirem, porque eu tenho tanta coisa que há algum tempo eu já escrevi, eu já pensei, já ponderei, já respondi, que aí com o tempo acaba me lembrando. E aqui eu vejo que há um esforço hoje, quando a gente vê o surgimento então agora do quinto império. Que quinto império é esse? É o ressurgimento do quarto. É o ressurgimento do quarto. A Bíblia mostra claro isso na visão de Daniel, mesmo conectando a estátua e conectando a visão de Daniel dos animais híbridos, a gente acaba vendo que surgirá no fim dos tempos um animal com 10 chifres absurdos, mas que no meio desses chifres surgirá um pequeno corno, pequeno chifre. E esse pequeno chifre comandará todo o resto. Mas nós temos que nos lembrar que esse chifre que surgirá, ele não vai ter hegemonia. Ele vai acabar, para ele instaurar e dar um poder temporal a 7 deles, e ele vai ser o 8º, na verdade, para ele dar o poder a 7 deles, ele terá que derrubar 3. Ou seja, há 3 que não vão concordar com a sua égide política. Então, quer dizer, ele não vai ter hegemonia mundial. Ele vai ter um controle absoluto, porque ele vai ter uma tremenda máquina de guerra, uma tremenda máquina trucidando tudo que vier pela frente, que é exatamente o ressurgimento do quarto império, que será o quinto império do futuro, que é o império que será comandado pela besta, pelo anticristo. Então eu vejo hoje, Martino e Rodrigo, um esforço absurdo, mas um esforço absurdo.
Eu vou tentar passar uma linha do tempo rápida para vocês. Para promover uma Europa soberana, apesar de que com o Brexit aí que aconteceu recentemente, com países querendo se desvincular, a gente vê que já não há a coesão do ferro, já o barro começa a aparecer. Já começamos a ver isso. Então, um esforço absurdo para promover uma Europa soberana, potente, neste tempo que nós vivemos, percebam isso. Aquela União Europeia... Estão saindo. Isso, exatamente. Situações como essas aí nos fazem pensar que não há uma unidade, não há uma hegemonia política e, obviamente, que também não há um controle absoluto, mesmo porque o controle financeiro, o controle bancário, o controle dos investimentos está na mão de poucos. Que se quiserem liberar a grana, liberam, e se eles não quiserem, eles seguram, e aí que se ferre o país, e uma hora eles vão ter que abrir o bico e pedir para a gente. E nós nos tornamos donos desses caras também. É como eu vejo. Então, aí você vê que desde 1923, em 1923, no pós-Primeira Guerra, surge um conde austríaco que acaba fundando o movimento pan-europeu, né? E acabaram depois, alguns anos depois, realizando um primeiro congresso em Viena. Já em 50, um tal de Schuman, que foi ministro francês, olha como a França está sempre envolvida nessas questões de relações exteriores. Eles acabam assinando o famoso Tratado de Paris. Em 57, o Tratado de Roma. Mais tarde, isso veio a originar alguma coisa que hoje é conhecida e não há muitos sinais, né? Eu já tentei pesquisar, até mesmo naqueles sites mais escondidos, né? Sobre a questão da égide do famoso Clube de Roma. Esse clube aí é complicado. Um pouco parecido com algumas coisas do clube formado aqui pela parceria Castro-Lula aqui no Brasil. Do Fórum de São Paulo. Então, esse clube de Roma, que foi lá nos anos de 66 a 68, e aí a gente vê que a União Europeia começa a dar sinais do surgimento, então, do ressurgimento, então, desse quarto império. Não seria isso? Porque, olha, depois disso, um monte de tratados vieram a acontecer. 87, o Ato Único Europeu, 92, o Tratado de Maastricht na Bélgica, depois o Tratado de Amsterdã. Em 2007, lá na capital da minha cidadania, lá em Lisboa, onde eu tenho meu registro, uma nova função na arquitetura institucional foi quando eles criaram, então, agora um cargo supremo no Conselho Europeu, pela primeira vez na Europa. Uma única pessoa era o soberano sobre esse Conselho Europeu. Percebam isso. Já é um preparo para ter uma liderança única acima das nações que fazem parte desse grande bloco. Depois nós temos uma questão que precisa ser levada em conta, as grandes correntes migratórias que vieram acontecendo para os grandes centros europeus. Percebam isso. A Europa se islamizando. Mas espera aí, vamos pensar, o Vaticano com uma nova mensagem. Percebam isso. Qual é a mensagem do Vaticano hoje? Não, vamos ser condescendentes com a terra, a questão do ambientalismo, os partidos verdes, tudo isso, gente, é troca-troca para subverter os ideais marxistas. Querem ver uma coisa interessante aqui? Ó? A Terezinha de Calcutá, aquele poço de candura, de bondade pelos pobres e os desafortunados, ela tem até uma mensagem boa, um exemplo de vida até louvável em determinados aspectos. Mas qual foi a mensagem que ela pregou mesmo? O que ela dizia mesmo? Que você precisa ser o melhor católico que você puder, você precisa ser o melhor budista que você puder, o melhor hinduísta, porque você precisa acreditar que Deus colocou isso em sua mente, você ser o melhor. Hoje a gente vê o senhor Bergoglio seguindo os mesmos passos. Então isso não abre espaço para uma nova, mas que na verdade é bem antiga, uma futura religião mundial, que primeiro passou a entronizar o homem, depois vai entronizar o anticristo, e finalmente vai entronizar o Lúcifer, porque não tem como. Percebam isso. Então, essa tríade, homem, anticristo e Lúcifer, eles constituem os ingredientes
necessários para a constituição de uma grande e poderosa religião mundial ecumênica fundindo todos. Então, isto é objeto de N conferências globais que já aconteceram desde a década de 90. E em 2000, percebam isso, houve um congresso nas Nações Unidas que foi financiado, que foi articulado, digamos assim, apoiado por um maçom superpoderoso que é conhecido, chamado, para alguns que conhecem, o Ted Turner, que é o poderoso da Time Warner e é o fundador da CNN. Então percebam, tudo isso linka aspectos que a gente vê que isso é uma imensa teia de uma rede de pontos que estão absolutamente interligados e que nada acontece por acaso no mundo que nós vivemos. Desde que o Satanás falou para a Eva: não, Eva, certamente, isso é uma mentira de Deus, não morrereis. Por isso que hoje, tanto Deus não é o verdadeiro Deus para alguns, e sim Lúcifer. Olha a subversão. Pastor Souza. Vocês estão percebendo onde eu não sei se vocês estão acompanhando o meu raciocínio para vocês verem onde eu quero chegar. Porque tudo que a gente vê hoje é o surgimento, sabe, de um grande poder que está emergindo do continente europeu. É isso aí. Matou bem a bomba. Antes de passar para o pastor Rodrigo, eu só queria enfatizar isso mesmo que o pastor Souza disse. No Daniel 7:7, ele devorava, fazia em pedaços e pisava com os pés o que sobrava. Era diferente de todos os animais que aparecem antes dele e tinha 10 chifres. Né? Que a gente pode pensar em 10 reinos. Enquanto eu observava os chifres, eis que entre eles subiu outro chifre pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. Ou seja, ele, pequeno, consegue, de alguma maneira, fazer algo com que eles vão sucumbir, esses 3. E eis que nesse chifre havia olhos com olhos de ser humano e uma boca que falava com arrogância. É o anticristo, não tem como notar. E agora, passando para o pastor Rodrigo, falando um pouquinho de Europa, Alemanha, a Angela Merkel sai, acho que ela vai cuidar do escritório dela agora, se não me engano ela é química, alguma coisa assim, e eu vejo o Macron com muita ascendência, ele estava nos Emirados Árabes agora, vejo ele muito bem articulado. A pergunta que eu lanço à mesa redonda, será que ele vai buscar para ele esse protagonismo que sempre foi da Alemanha? Será que a França vai assumir ser o principal país da União Europeia? É só uma pergunta. Pode ser, né? São cenários possíveis e prováveis, né? Ainda mais com a saída. E ela, antes de sair, ela fez o seu discurso antes dessa eleição que deu o cargo ao novo ministro. Ela disse isso, não é? Que da questão da União Europeia estar alinhada com a Rússia. E essa bola acaba passando para ele. E é um cenário muito provável, um cenário muito possível. E nós fomos mentalmente, de Martino, para o mesmo texto. Porque o texto que você estava de Daniel 7, eu estava com ele na ponta da agulha aqui também, o versículo 7 e 8 para ler, e do 19 ao 21, porque o Daniel ele vai dizer, estamos ainda, gente que está em casa, no capítulo 7, agora versículo 19 ao 21. Então, tive desejo de conhecer a verdade a respeito do quarto animal, que era diferente de todos os outros, muito terrível, cujos dentes eram de ferro, cujas unhas eram de bronze, que devorava e fazia em pedaços, e pisava aos pés o que sobejava. E também a respeito dos 10 chifres que tinha na cabeça, e do outro que subiu, diante do qual caíram 3. Isso é outra coisa relevante para comentarmos aí. Daquele chifre que tinha olhos e uma boca, que falava com insolência e parecia mais robusto do que os seus companheiros. Eu olhava e eis que este chifre fazia guerra contra os santos e prevalecia contra eles. Até que veio o ancião de dias e fez a justiça aos santos do Altíssimo, e veio o tempo em que os santos possuíram o reino.
Então, esse chifre pequeno, ele é o anticristo para você que está em casa. Ele é um chifre pequeno, menor, mas ele tem olhos, fala com boca arrogante. E aqui no versículo 20 diz que, apesar de ser menor, ele é mais robusto do que os seus companheiros. E o seu surgimento abate outros 3 chifres, que são reinos. Isso é um outro ponto da profecia. Por que nós estamos falando disso, para você que está em casa? Esse leopardo, ele nos leva, ou melhor, ele leva o mundo para esse quarto animal, que, de acordo com as palavras de João, é um mutante, é uma fusão, é uma mistura desses reinos, porque para João ele tem aparência de leopardo, boca de leão, pés de urso, asas de águia, 7 cabeças e 10 chifres. Isso também é muito altamente relevante para nós, porque essas 7 cabeças falam desses impérios, dessa interpretação metálica, e o fato dele ter 7 cabeças e 10 chifres, lá em Apocalipse 13, altamente conectado aqui, mostrando então que são 10 impérios, porque na hora que Souza fala de onde vêm esses impérios, e da ebulição e da água, ele diz que eles vão receber poder por 1 hora e concordar em entregar o seu poder ao anticristo. Então o anticristo, nessa perspectiva, gente, ele é o 11º chifre. Aí falando ainda, ficando fiel ao tema Nova Ordem Mundial, o 11º, claro, a marca da besta é 666, mas dentro da Nova Ordem Mundial, dentro desse sistema oculto que aparece, o 11 é sempre atribuído a ele. Perceba que aquele episódio todo aconteceu quando? Em que dia? De qual mês? Qual número as torres representavam? Eu falei de qual dia, qual mês e não falei, porque eu não sei se todo mundo que está aqui assistindo sabe, se os Ricardo sabem, mas o bloqueio que eu sofri foi por conta de ter feito uma publicação daquele setembro, daquele ano, uma publicação do que estava acontecendo com as torres, e fiz uma descrição de um texto profético, falando, tal. Aí eu recebi o feedback aqui da plataforma dizendo que, olha, por conta dessa publicação, você está um bloqueio, 30 dias, Então, não seria diferente. A censura, tudo o que está acontecendo, esse controle global, esse controle mundial, é para que você que está em casa não saiba, não aprenda, não conheça, porque o próprio Daniel, tem um texto aqui de Daniel capítulo 11, que eu, assim, sempre que tenho a oportunidade de pregar sobre esse texto, eu prego, a menos que Deus intervenha. Se ele falar para pregar outro, eu prego outro. Se ele não fala, eu prego. O Daniel 11 ele diz, um povo que conhece o seu Deus será forte para proezas. Um povo que conhece o seu Deus será forte para proezas. Isso é muito interessante. Por isso precisamos conhecer, por isso precisamos entender. Porque você que está em casa é a resposta de oração para alguém. Você está assistindo essa live ao vivo, a live é ao vivo, ou você está assistindo o vídeo salvo em algum momento e adquirindo essa informação, adquirindo esse conhecimento, é para ser luz para alguém. Isso é muito importante. Vocês sabem que se uma pessoa estiver perdida numa montanha, estiver perdida numa selva, com o que é que ela pode contar? Com a bússola. Aquele pequenininho ponteiro que fica apontando para o norte é o que vai ser ali o mecanismo divisor de águas para que ele não fique perdido numa selva, perdido na montanha e não morra em trevas. Assim também, as pessoas que tiverem conhecimento das Escrituras, que conhecerem a palavra de Deus, elas poderão ter as Escrituras como essa bússola, como aquela voz mansa de 1 Reis. E houve terremoto, e houve barulho, e houve aquilo, e Deus não estava em nada. Mas quando veio aquela voz mansa que fala no íntimo da alma, quando veio aquela voz mansa que fala dentro de cada um de nós, através da palavra, e não nos deixa confundido, Elias encontrou o caminho. Então você que está assistindo essa live sobre Nova Ordem Mundial, está entendendo então a contextualização bíblica do tema, a palavra de Deus é que ele vai utilizar com essa voz mansa, falando dentro da sua alma, te dando a certeza de que você não vai ficar em trevas. Antes de passar para o Souza, eu só queria fazer uma alusão no Daniel 7, que o pastor leu versículo 7, que cai no 19 e no 20, ou seja, é tão importante o cenário que Daniel fala no versículo 7, aquilo que ele vai falar também no 19 e 20. Ele vai explicando, o ancião também vai ajudando a ele, né? E ele fica muito impactado no final, desculpe se eu estou empolgado aqui, que os meus pensamentos muito me perturbaram e o meu rosto se empalideceu. É forte, porque ele sabia que é o destino da humanidade, das pessoas que estão indo nas multidões sem rumo, com um grande vazio no peito, querendo achar sentido, talvez numa compra,
ou na internet, eu não sei. E hoje a gente traz, durante a live, a importante mensagem de Jesus Cristo, que vai te preencher e que vai falar ao teu coração, eu tenho certeza. Glória a Deus. Sem dúvida. Então tive desejo de conhecer a verdade, né, sobre aquele quarto animal. E eu venho tentando, né, estudar essa verdade há alguns anos. Venho tentando entender isto. Então, permanecendo ainda nessa questão, porque na verdade essa visão dessa quarta besta terrível, ela sem dúvida nenhuma, ela nos remete aos aspectos construtores desse projeto, que na verdade a nova ordem mundial é algo que está sendo projetado, está em curso, ela vai acontecer no futuro. Quando ela eclodir, aí se levanta o chifre. Sim. Percebam isso? Sim, sim. É como eu vejo, mas por enquanto ela faz parte de uma agenda que envolve finanças, que envolve controle bancário, que envolve centralização do poder, que vai envolver uma moeda única, que vai envolver um governo único. Tudo isso vem sendo construído. A educação, a questão da educação é extremamente importante. Isso me lembra uma frase, querem ver aqui? Eu nem ia falar sobre isso, mas para a gente ver como o domínio psicológico vem sendo utilizado para construir esses aspectos rumo à nova ordem. A psicologia, a psiquiatria, desde aquele afamado Instituto Tavistock lá em Londres, que eles vêm desenvolvendo projetos exatamente para controlar. E há um cara, o Bertrand Russell, que foi ainda é considerado no meio acadêmico como um dos maiores pensadores que existe. Ele dizia o seguinte: usando técnicas psicológicas para educar as crianças, e é isso que vem acontecendo hoje, as nossas crianças vêm sendo educadas através de técnicas psicológicas, e em algumas instituições até técnicas, vamos dizer assim, medicamentosas. Seremos capazes, então, de produzir uma convicção inabalável de que a neve é preta. Percebam. Então, essas são as crianças que estão sendo criadas. Precisa alterar a estrutura psíquica da criança para ela se tornar o jovem e o adulto que vai servir os interesses dessa ordem, então, que está sendo gerada e criada para o futuro. Quando nós olhamos para isso me lembra uma outra frase de um outro cara que, na verdade, que foi conselheiro de segurança nacional durante o governo do Jimmy Carter, e esse cara era assessor daquele chamado CFR, daquele conselho. É um nome que vocês devem pesquisar, o pessoal que está nos ouvindo, para entender o que é esse tal de CFR, que era ligado exatamente a uma assessoria da família Rock, alguma coisa, Heller. E ele diz assim, uma sociedade como esta, ou seja, a sociedade que eles já estavam vivendo na época e que continuamos vivendo nesta época, será dominada por uma elite cujo poder político estará baseado em um sentimento de superioridade científica. Note como a ciência vem crescendo. Note como a ciência, as startups estão a serviço da nova ordem mundial. Estão construindo a tecnologia necessária para a nova ordem mundial. A exemplo até daquele super sistema chamado, coincidentemente, de BEAST. Vocês já ouviram falar? Lá em Bruxelas? A besta, que é um super sistema computadorizado com milhões de processadores capazes de monitorar todo e qualquer tipo de informação no mundo. Isso não é novo, isso vem acontecendo já há décadas. Tá? Aí continua, esta elite buscará todos os meios para conseguir seus fins políticos, tais como as novas técnicas para influenciar o comportamento das massas, assim como para conseguir o controle e a submissão da sociedade. Gente, tudo isso faz parte de um processo, de um projeto que vem acontecendo no Ocidente, que já transbordou para o Ocidente americano, que está começando a transbordar para o Ocidente sul-americano, e a gente vê que a Europa, olhando agora, falando um pouquinho sobre aquela provocação que o Martino fez sobre a Alemanha, eu vejo, por exemplo, a Alemanha hoje um berço esotérico.
um berço de bruxaria. Vamos colocar assim, trocar em miúdos. Um continente que já produziu grandes teólogos, que hoje produz teólogos liberais. Um liberalismo teológico podre, insustentável em muitos aspectos, mas cujos nomes estão extremamente ligados, inclusive, aos famosos filósofos da escola famosa de Frankfurt, na Alemanha. Esses caras que geraram toda... Lutero deve estar tremendo no túmulo ali, né? Quando viu... Há muito, entender a escola de Frankfurt, sabe? Então, quer dizer, esses filósofos... entender o papel da escola de Frankfurt é muito importante para compreender essa ação da nova ordem mundial. Pode continuar, Souza. Então, é como eu vejo esses filósofos, Habermas, Hockenheim, o Adorno, esses caras aí que criaram, sabe, essa coisa da erotização de hoje, do racial. Vamos criar o aspecto do racismo para depois trazer a solução, para levantarmos bandeiras contra isso. Vamos criar o caos, vamos criar a crise, vamos criar o medo, vamos tocar o horror, ao horror de perder o ar, o horror de perder a água, o horror dos bichos que estão sendo perdidos, o ecossistema. Tudo isso foi criado com base ideológica, queridos. Do meu ponto de vista, com base ideológica. Há um cara que eu, quando dou aula de ética, eu cito Raul Kerbs, e ele mostra a égide do pós-modernismo, a criação dos pontos focais do pós-modernismo, ou seja, cria-se o caos para depois trazer a solução. Só que a solução já está pronta, quando o caos eclodir. Percebam isso. Então é isso que nós estamos vendo, gente. Não adianta. Nós, a exemplo do Daniel, temos que, do versículo 19, temos que continuar buscando conhecimento e esclarecimento. Ah, por quê? Para tocar o horror no povo da igreja? Não, para que o povo da igreja não seja enganado. Para que a igreja não seja ludibriada, para que a igreja não caia nas ciladas do engano. É isso que Jesus disse: acautelai-vos. Acautelai-vos, doutrinas de demônios virão, como Paulo disse, fábulas, homens sendo destruídos por irem após conversinha mole de fadinha que gira a varinha de condão e as coisas acontecem na face da terra. Gente, a igreja, nós que somos proponentes de uma visão apolítica, mas que infelizmente tem que conhecer a politização mundial, para nós instruirmos a nossa igreja a se portar como cristão numa cosmovisão mundial distorcida. Totalmente distorcida. Vejam, hoje a Europa abraça. Na época que eu morei lá, isso já existia, gente. Isso já existia. E olha que eu morei lá na década de 70, no final da década de 70. Eu estudei lá. Estudei em escola boa. Formadora realmente, que estruturava a gente. Mas ali naquela época a gente já via sinais de uma transformação. Por quê? Porque estava passando por um processo de transformação para o socialismo. Para a nova égide que hoje regimenta o mundo. As filosofias marxistas e principalmente as filosofias daquele cara que fundou o Partido Comunista Italiano, o Antônio Gramsci, que diz, não, peraí, não precisa, não vamos destruir os tanques, não vamos destruir carro de combate, não, vamos destruir as mentes. Aí a gente consegue os nossos intentos. Aí surge quando, Rodrigo? Aquilo que eu e você nos formamos. Eu fui me formar nessa área para poder entender esse universo, não porque eu tivesse intenção de atuar. Pedagogia, no caso teu, e psicopedagogia, o caso nosso. Fui entender isso. Fui me formar em psicanálise para entender como essa potencial, digamos assim, ciência observacional pode ajudar a construir esse novo mundo. Aí a gente olha para um continente europeu mergulhado no esoterismo, mergulhado na bruxaria, no ocultismo, os grupos e sociedades que advogam para si um conhecimento superior, conhecimento de ciências ocultas, caras que escreveram sobre isso. Inclusive o famoso Albert Pike, né, que é considerado o papa da maçonaria. E aí por diante.
é um dos grandes proponentes Como da nova diria, tem um ordem. pastor, colega meu, que ele olha assim, a Sabe gente disso. falando nas lives, e ele viu outro dia aqui o negócio dos livros, vê os seus livros, ele fala, vocês têm café no bule aí. Então, é porque o Martino, quando o Souza fala do Albert Pike, por exemplo, esse é um nome, eu não sei nem como é que vai, depois se o robozinho vai capturar alguma coisa aqui, mas esse é isso aí que ele falou, é o papa da coisa. Ele disse que a Primeira e a Segunda Grande Guerra tinham os propósitos de mudar os impérios, mudar o regime, o sistema de governo. Entenda uma coisa, é impossível, diante do cenário que nós vivemos durante décadas e agora com a abertura que nós temos, com a possibilidade de nos aprofundarmos em literaturas, por exemplo, como este cara aqui, ó. Este cara aqui, ó. Estão vendo? Eu vou mostrar. Esse cara aqui foi o primeiro livro que eu li sobre o assunto. William Schnoebelen. Isso aqui é coisa boa, para vocês entenderem muitos dos aspectos que nós citamos aqui hoje. Eu recomendo esse livro. Recomendo porque esse livro aqui foi o primeiro da minha biblioteca sobre o assunto. Eu lia muito esse material de Martino, Hoje eu tenho esse material que o não Souza vou- está apresentando, que teve uma fase que eu lecionei religiões comparadas. Então nós falávamos das religiões e sua conexão com a manifestação do anticristo. Essa pegada que nós estamos falando aqui. É importante dizer, quando o Souza chama a atenção esse papa aí, o Pike e tal, e etc., é porque é o seguinte, o governo, gente, do anticristo, a nova ordem mundial, ela é uma fusão, ou ele é uma fusão de capitalismo e de socialismo, não é? É como se você fosse pensar em capitalismo e socialismo como tese e antítese. E o governo do anticristo vai ser a síntese. Por isso que muita gente está estranhando, por que num país capitalista como os Estados Unidos, por que tem uma veia tão forte esquerdista lá, por que tem tanto político que está no topo, gente assim, muito top, por assim dizer? Por quê? Porque existe uma agenda para essa implantação. Hoje, você pode ver que o socialismo ele não despreza aquilo do capitalismo que deu certo. E o capitalismo ele flerta com coisas do socialismo. Por isso, o governo do anticristo, a nova ordem mundial, que será o governo do anticristo, ele é a síntese de capitalismo e socialismo. E quando o Souza chama a nossa atenção de forma muito inteligente aqui para dizer assim, antes do chifre pequeno, antes do anticristo, tem as outras coisas que vão acontecer, porque isso é ainda escatológico, isso é ainda futuro, isso é tribulacional. Agora, quando se fala sobre isso, de Martino, vou fazer essa provocação e te dar a palavra aí, esse chifre pequeno que ele aparece só na tribulação, é importante frisar para o pessoal que está em casa que antes desse cenário escatológico tem que surgir os 10 chifres. Isso é muito importante. Por isso, lá naquele momento que você falou de onde viriam, eu citei Apocalipse 17, do 15 ao 17, porque esses 10 chifres, que são os 10 dedos dos pés da estátua, vão receber poder por 1 hora e concordarão em entregar o seu poder ao anticristo. Então os 10 chifres têm que surgir primeiro. Essa nova divisão, essa nova configuração. E aí por isso naquela outra live lá da estátua eu chamo a atenção para o fato do Conselho de Segurança estar aí em discussão de ampliar de 5 para 10, né? Para 9 ou para 10. E aí, quando vocês dois comentaram o fato de que o Daniel ficou assombrado por causa da visão, no capítulo 8 ainda de Daniel, já que nós estamos trafegando bem aí por Daniel, ainda no capítulo 8, versículo 18 a 19, além daquela referência de Martino que aponta esses reinos para os últimos dias, os versículos 18 e 19 dizem assim: falava ele comigo quando caí sem sentidos. Posto em terra, ele porém me tocou e me pôs em pé no lugar onde eu me achava. E disse: eis que te farei saber o que há de acontecer no último tempo da ira. No último tempo da ira. Porque esta visão se refere ao tempo determinado do fim. Por que eu chamei a atenção aqui de novo? Apesar de num versículo antes ele já ter dito que é para o tempo do fim. Mas por causa desse versículo, ele falar que essas coisas desses impérios, dos 10 chifres, do chifre pequeno, aconteceram no tempo da ira. Demonstrando mais uma vez que a ira não é uma coisa para depois da tribulação. A ira é a tribulação. Porque de acordo com João, a tribulação de 7 anos, a última semana de Daniel, ela é a ira de Deus e do Cordeiro derramado sobre a terra. Por isso a igreja não sofrerá. Então a live acaba caminhando para uma conclusão de mostrar que por isso a igreja não passará pela tribulação, porque ela é a ira. E eu te livrarei da ira. Né? Estamos concluindo. Eu queria, muito bem colocado, Daniel 8,
porque eu estava com Daniel 7,15, que é exatamente Daniel 8 que o pastor acabou de ler, que diz o seguinte: eu, Daniel, fiquei alarmado e as visões que passaram diante dos meus olhos me perturbaram. 7,15. Então, vamos imaginar que Daniel, já concluindo, eu estou concluindo, ele foi transportado, aí eu não sei se era totalmente sonho ou visão, ao momento da tribulação, e ele ficou muito alarmado com isso. Ele chegou até lá através de uma visão e passaram diante dos meus olhos e me perturbaram. Ele ficou muito perturbado. Então, você, amigo, que está ouvindo e vendo a live, nós estamos na época da graça. Não há necessidade de entrar para a tribulação e falar, não, eu vou ser forte, eu não vou ter a marca da besta. Não queira entrar nessa questão aí. Não negocie com isso, porque se você não é forte o bastante na época da graça, você acha então, quando forem tirar a sua cabeça, Vai ser vai forte. ser forte na época da guilhotina? Então é uma questão até de lógica. É uma questão de lógica. Então Daniel ficou alarmado, ele ficou perturbado com o que ele viu. Ele foi transportado para o futuro. E ele viu, e ele não gostou. E ele ficou mal ali, né? E aí depois, Daniel 8, como o pastor disse bem, foi esclarecendo, porque ele ficou assustado, né? E os anjos foram dando as explicações devidas ali. Mas o que é importante nisso é que não queira você falar o seguinte: não, tudo bem que eu me garanto na época da tribulação. Não vai se garantir. Não faça esse teste. É muito difícil. E eu concluo só com uma informação com o pastor Souza, já que ele estudou na década de 70, eu estudei em 87 em Lisboa. Eu consegui uma bolsa no Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas, INSCP. Não sei se o pastor irmão querido conhece, que é em frente a Fio, próximo do bairro do Calvário, em Lisboa. Não me lembro desse instituto. Faz Eu tenho muitos anos, sonho né? de ir a Lisboa, então Porque eu estudei vocês no fiquem norte, sabendo. eu estudei a 30. Eu tenho sonho de ir a Lisboa conhecer. Eu estudei a 30 quilômetros da cidade do Porto. Estava ali em Aveiro, Ovar, aquela região mais litorânea. Foi bom demais, rendeu demais, contextualizou muito, foi muito bom. Tenho certeza que depois para o YouTube o povo vai gostar mais ainda. É um assunto maravilhoso para a gente poder estar falando. E é pouco tempo para um assunto tão vasto, né? E que ainda permanece muita coisa no escuro. E você sabe, né? que por mais que eu acredito que nós tratamos de maneira extensa, foi bom, foi profundo. E aí é o seguinte: a partir dessa, eles vão ver as nossas outras, que tivemos lá, Gog Magog vai fazer uma ligação com isso aqui muito interessante. Se não caímos na casca de banana de algum assunto da teoria da conspiração, falamos de Bíblia, sim, simplesmente. Sim. Esse é o ponto. Linkando com elementos que estão na história já. Exatamente. Não estamos inventando, né? É o que a gente vem vendo. E os irmãos já estão falando aqui embaixo que gostaram muito, que o assunto maravilhoso, graças a Deus por isso. Porque por isso que eu provoquei naquele início falar o que era a nova ordem mundial e a maneira, que tem duas maneiras de tratar o assunto. Nós não o tratamos com alarmismo. E agora vai acontecer. Que vai. Não é nada disso. Não é nada disso. A nossa ideia não é nada disso. Então eu quero agradecer ao pastor Ricardo Martins, ao pastor Ricardo Souza. Tratamos historicamente, tratamos biblicamente. Não fomos pela aquela coisa que apavora as pessoas, que deixa elas em desesperança. Mas pelo contrário, se os irmãos se atentarem em Daniel 7, nós lemos, vai ter a besta lá, o animal terrível, ele tem 10 chifres, e tem um chifre pequeno mais terrível ainda, mas vai vir o ancião de dias e vai pôr fim ao império dele e estabelecer um reinado que não terá fim. Então essa é a grande mensagem da esperança. Que a gente olhe para o nosso autor e consumador da nossa fé, que a gente saiba que Jesus é a grande esperança, que o tempo urge, que a igreja será arrebatada e que não queira passar pelos 7 anos de tribulação, 3 anos e meio de relativa paz e 3 anos e meio de muito juízo. Você pode hoje aceitar Jesus como o único suficiente salvador de sua vida e mudar a sua história. O primeiro milagre de Jesus foi transformar a água em vinho, onde eu aprendo
E quando ele entra na tua vida, ele agrega valor. Nunca mais vai ser o mesmo. Você vai ser rico como ele. Deus abençoe a todos. Amém. A palavra de ordem para a nossa igreja de hoje, aqueles que nos ouviram nos ouvirão, é abre o olho. Abre o olho. Aprenda. Busque conhecimento. Exemplo de Daniel, capítulo 7, 19. Busque entender, procure entender. Porque, gente, como dizia o C.S. Lewis, a história da humanidade, ela é a longa e terrível história do homem tentando encontrar outro que não é o próprio Deus. Infelizmente. Infelizmente. Então, como hoje já temos uma certa abertura, gente, não existe mais, a gente tem visto aí o que a gente falou aqui de forma rápida, e eu, infelizmente, vou terminar essa live de hoje falando uma frase de alguém que é um dos grandes articuladores de todo esse processo, para que vocês saibam como a coisa está acontecendo. Hoje não existe mais a necessidade de se esconderem no submundo das sombras, né? Porque o mundo, a sociedade, ela está madura para a colheita. Então, também está madura para nós adquirirmos conhecimento melhor do que as gerações passadas nós. Melhor do que nós teríamos 20, 30 anos atrás. Então, o mundo está mais preparado do que nunca para o estabelecimento, né, para o establishment dessa New World Order. Então, isso fica muito claro, gente, nos discursos de homens como Rock alguma coisa. Onde ele diz, eu já citei isso hoje, estamos à beira de uma transformação global. Tudo o que necessitamos é uma grande crise, ebulição das nações. Uma grande crise. E as nações não apenas aceitarão a nova ordem mundial, mas pedirão por ela. Cuidado, igreja. As nações pedirão. Nós temos que continuar pedindo pelos céus. Nós temos que continuar crendo que a pedra um dia será arremessada de uma montanha sem a ajuda de mãos humanas e destruirá todos os reinos terrenos. É isso que Daniel vai mostrar. Pai amado e santo, nós te louvamos e te agradecemos por esse tempo de mesa, Pai, por esse tempo de construção de saber, Pai. Pai, que o teu Espírito Santo nos cubra, Pai, com a sua graça e com a sua proteção, Pai. Obrigado por esse tempo, obrigado pelo conhecimento, obrigado por teus filhos e filhas. É a nossa oração hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Glória a Deus. Amém, Jesus.